A nicotiana é uma planta invasora, mas a presença dos caracóis tem sido uma ajuda para encontrar um ponto de equilíbrio na natureza. É uma planta que cresce de forma descontrolada, cobre todo o solo, não deixando que as outras plantas aqui indígenas e endémicas se desenvolvam. Aqui neste ilhéu existe uma particularidade curiosa que eu não me lembro de ter visto em mais nenhum lado da Macaronésia, que é exatamente os caracóis têm algum efeito de controle sobre a nicotiana, que é uma coisa rara nas espécies invasoras, haverem espécies indígenas que as consigam controlar. Aqui, fruto da grande seca que existe, os caracóis comem a casca da nicotiana e secam algumas nicotianas, o que faz com que o problema não seja aqui assim tão grave como noutros lugares, como por exemplo nas selvagens. Os passeios de barco em redor do ilhéu atraem cada vez mais turistas. Já a maioria dos porto-santenses desconhece a realidade de um espaço que guarda um importante testemunho da história e da cultura do Porto Santo. Julgo que 90% da população do Porto Santo nunca esteve aqui nos ilhéus, em nenhum deles. É como se diz, tão perto e tão longe. Mas agora, com o trabalho que nós temos vindo a desenvolver, as pessoas procuram-nos cada vez mais e mostram interesse em conhecer, e esse também é um bocado o nosso papel, é tentar mostrar aquilo que nós fazemos e o que aqui existe. Partimos em direção ao Ilhéu de Ferro. O acesso é feito numa enseada. Uma longa escadaria leva-nos até ao farol, localizado no ponto mais alto, a 115 metros de altitude. É também um habitat natural para a tarântula, uma espécie endémica do Ilhéu de Ferro. As tarântulas convivem com outras espécies, quase em ambiente familiar. A presença humana neste espaço tem pouca expressão. Cedo, a população aprendeu a respeitar uma área de reserva protegida pela Rede Natura 2000. Em 4 anos, registaram-se apenas 2 contraordenações. A relação com a população tem sido muito boa, até diria mais, tem sido excelente. As pessoas conseguiram perceber a importância da criação desta reserva para a ilha, que foi uma mais-valia, não só a nível ambiental, como também a nível económico. É claro que com a criação de uma reserva existem hábitos que têm que ser alterados, e foi aí que a população foi exímia, foi excelente, e consegui compreender e apoiar-nos ao longo destes 4 anos. A ponta da chaminé no Ilhéu de Ferro desperta a atenção do visitante. Um fenómeno natural em que uma furna com respiradouro pulveriza a água do mar quando há forte ondulação. Tem licença para estar aqui a marcar? Claro. Qual é o nome, pessoal? 283, se estou em erro. 283. Do Parque Natural. Foi o Basílio, o Miguel Basílio que me deu. Sim, senhor. E a de licença de caça submarina é 050. Essa já não precisa. Se está numa, está na outra, por isso. Pois, está nas duas. Como é que é? 050 é de caça submarina, 31 de janeiro de 2012. E a outra acho que não, tenho ali no telemóvel, a 283. A pesca é permitida nas águas junto aos ilhéus de Ferro e da Cal. Ainda assim, a atividade junto ao Ilhéu da Cal carece de autorização do Parque Natural da Madeira. Continuações, muito obrigado. Muito obrigado. Ali na zona do ilhéu de cima temos uma utilização mais restrita, é proibida a pesca, por exemplo, e destina-se fundamentalmente à utilização por parte das atividades marítimo-turísticas e atividades de lazer e atividades tradicionais. Na zona do Ilhéu da Cal e Ilhéu de Ferro já é permitida a pesca submarina e a pesca tradicional, com a condicionante de ser necessário uma licença emitida pelo Serviço do Parque Natural da Madeira. No Ilhéu de Cima predomina o mergulho. A pesca é proibida.
O Porto Santo tem excelentes condições para a prática do mergulho. Portanto, tem águas limpas, tem uma boa visibilidade, a areia branca reflete e dá-lhe uma certa luminosidade. Com a criação das áreas de reserva, a vantagem que tem é que, portanto, as espécies que estão dentro das áreas de reserva estão protegidas e vão aumentando gradualmente. Afundado entre os 25 e os 35 metros de profundidade, o navio madeirense é um recife artificial. É uma excelente atração para o mergulho amador. Os recifes artificiais, nomeadamente as embarcações, são muito apelativas e há uma grande procura sempre da mística do afundamento e dos tesouros e as pessoas gostam. E além disso, na zona, por exemplo, onde o madeirense está, era uma zona que não tinha vida nenhuma, neste momento é um oásis, está repleto de vida. Vamos dar então início à subida. Mais acima teríamos uns trilhos com umas placas interpretativas. Vamos parar em vários sítios depois para falar e explicar-vos mais um pouco tudo o que existe aqui neste ilhéu. Graças ao programa LIFE, foram criadas condições para visitas guiadas ao Ilhéu de Cima ou Ilhéu do Farol. Recentemente, nasceu um percurso temático interpretativo da abundante flora, fauna e geologia existente. O farol é o elemento que mais desperta a atenção do visitante. Este farol entrou em funcionamento em 11 de maio de 1901. Inicialmente com uma luz branca fixa a petróleo, com um alcance médio de 24 milhas e meia. Esta torre tem 15 metros de altura, a altitude em relação ao nível do mar são 124 metros. Muitos foram os faroleiros que passaram pelo ilhéu. Eram rendidos de 15 em 15 dias. A vida no farol não era fácil. Eram faróis isolados. E a gente permanecia lá por uns 15 dias a fazer quartos de serviço, porque não havia luz do exterior. A corrente era fornecida por meio de geradores e a gente fazia os seus quartos de serviço, portanto, por isso tem-se residências para 6 funcionários, 3 em cada 15 dias, etapas de cada 15 dias. Antigamente a gente ligava a luz, portanto, ligava-se o motor, que era manual, era de manivela, e tinha umas cortinas, as cortinas em volta do vidro por causa do sol não penetrar nos prismas, nas lentes, porque se o sol penetrasse nas lentes, fazia coincidência com os fios e podia haver curto-circuitos. E assim tinha-se durante o dia umas cortinas, de manhã punha-se as cortinas e à noite era tirado. Em 1992 este farol foi apagado. Houve um grupo de marroquinos que viajava clandestinamente num navio de Casablanca. Foram largados aqui nas redondezas do ilhéu e os indivíduos que conseguiram sobreviver vieram até aqui acima. Como ninguém aparecia aqui, a única maneira que eles tiveram para chamar a atenção foi subir aqui ao farol e desligarem a luz. Atualmente, o farol do Ilhéu de Cima funciona à energia solar. Esconde uma espécie de ADN que o distingue dos restantes faróis portugueses. Não há no país nenhum farol que tenha as mesmas características que este, que imita a mesma luz. Cada um tem uma assinatura específica, chama-se isto a assinatura. Este, neste caso, são os tais 3 flashes brancos, com uma duração de 12 segundos, com alcance médio de 21 milhas. Os ilhéus do Porto Santo são local de nidificação de aves, como é o caso da cagarra.
Estão a decorrer estudos para perceber o comportamento de algumas espécies. Temos feito algum trabalho de segmento das aves, porque são conhecidos os locais de nidificação, em terra, os seus ninhos, mas onde elas andam no mar, onde se alimentam, se distribuem ao longo do inverno, por exemplo, ainda é pouco conhecido. Já são feitos trabalhos há alguns anos, noutras colónias, em Portugal ou noutros países, e aqui não se conhecia bem. E então nós essencialmente estamos a trabalhar com o pintainho, portanto, que é uma espécie que está cá mais nos meses de inverno, portanto, entre janeiro e maio. São colocados uns aparelhos de segmento na pata e que recolhem informação e depois de recolhermos o aparelho, dá-nos informação de onde é que ela anda. Do ilhéu de cima, avistamos o ilhéu das Sonoras, da Fonte da Areia e o ilhéu de fora, até agora ainda pouco estudados. No futuro, os ilhéus podem abrir portas ao aproveitamento para fins turísticos. Isto é lindíssimo, é um monumento geológico natural e não só. Tem uma série de fauna e de flora que gostava de ver noutra altura, mais verde, em um ano em que não houvesse seca, para conhecer melhor e explorar melhor aquilo que vimos. Certo é que há muito para desvendar nos ilhéus do Porto Santo. A cultura não é só saber o que vai no Everest, nem o que vai no Pinto lá no outro lado também. Eu acho que é saber primeiro onde a gente vive, onde vive e onde os nossos antepassados viveram. Eu penso que os ilhéus do Porto Santo são o último dos tesouros do arquipélago da Madeira que estão por descobrir. Porto Santo, o nome te fica bem, por isso eu te quero tanto, como quero a minha mãe.